eu não vou ficar falando. Hoje a aula é da Fernanda Freita, é das alunos e alunos do grupo, né, da Extensão 4. Nós somos uma disciplina da Faculdade Miguel Pereira. É uma disciplina que atende uma portaria do Ministério da Educação que determina que todas as universidades do Brasil, de todos os cursos, precisam ter uma carga horária para atividades extensionistas. Atividades extensionistas são aquelas em que os alunos levam o conhecimento e as pesquisas adquiridas, realizadas na faculdade para a comunidade, né, buscando fazer uma conexão entre o que foi pesquisado, o conhecimento, com o que acontece lá na prática, né, as necessidades da comunidade. Então, nesse semestre, os alunos da disciplina do quarto período dessa disciplina de atividade extensionista 4, eles escolheram, entre outros temas, o tema de direitos autorais, porque eles perceberam a importância desse tema, né? Então, eles escolheram. E a partir daí, cada grupo foi fazer uma atividade. E o grupo da Fernanda, da Milena e do Leonardo escolheram fazer desse formato, né, de convidar um especialista para falar sobre esse assunto. Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda Vieira e para os demais integrantes do grupo, que também são os protagonistas hoje, aqui nessa tarde de bate-papo, e agradecer imensamente a doutora Fernanda por ter aceito esse convite, por compartilhar com nós esse conhecimento. Eu espero, doutora, que seja então o primeiro, já que a doutora é professora também, né? Espero que seja apenas o primeiro, que a gente possa fazer outras parcerias com essa instituição que você também trabalha lá, né? Projetos e continuar com outras ações para chegar a quem precisa, né? Que são essa população que vocês vão falar aí hoje, tá bom? Então, muito obrigado. E vou passar aqui para a Fernanda, para ela depois começar as perguntas. E eu só queria perguntar para a Fernanda, aliás, elogiar todo o grupo, toda a preparação que o grupo realizou para esse dia, né? Tudo que também vai acontecer depois dessa nossa conversa, nessa divulgação que vai haver para a gente chegar no nosso público. Então, parabéns a vocês, sabe? Eu fico muito feliz que eu tenho alunos que querem participar, querem fazer as ações, colocar as coisas para frente e percebem que já podem impactar a comunidade já no quarto período da faculdade. Então, imagino quanto vocês ainda têm a fazer na faculdade, tá bom, gente? Um abraço e boa tarde. Aí, Fernando. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. Então, conforme eu estava Boa tarde. falando, assim, eu já conheço a Fernanda já há algum tempo, e aí eu, assim, achei importante, né, convidar, porque ela tem, assim, bastante conhecimento nessa área. E, assim, para iniciar, Fernanda, obrigada pela sua presença. E eu gostaria, assim, de estar citando uma frase que eu vi num podcast que você fez dos 80 anos da UBC, não sei se você está lembrada, que você diz assim: no Oceano do Direito Civil, você teve apenas 2 aulas de direito autoral. Então, assim, a minha pergunta, eu começo com a seguinte pergunta: como sua formação acadêmica e experiências iniciais moldaram sua visão sobre a propriedade intelectual? Queria que você Bom, explicasse para a gente. primeiro eu queria agradecer o convite, primeiro a Fernanda, que foi a ponte disso tudo, ao Bernardo, Milena e a todos. Espero contribuir um pouquinho. E já entrando na sua pergunta, a minha formação acadêmica é exatamente isso que eu falei no podcast e que está no meu livro, né? A gente não tem uma cadeira específica, a não ser que seja uma eletiva, de direitos autorais. Então, bom, eu me formei há bastante tempo, então não tinha mesmo. E é por isso que eu digo que dentro do oceano do direito civil, se eu tive 2 aulas foi muito. E aquele direito autoral assim, só para cumprir o artigo do código. E aí, o que que aconteceu? Eu trabalhava no escritório de responsabilidade civil e caiu na minha mão o inventário do Carlos Imperial, que pela idade de vocês, acho que vocês não sabem quem é. Foi um grande, uma personalidade do Rio de Janeiro, enfim.
E ele tinha, no inventário dele, ele tinha tudo, todas as vertentes do direito do entretenimento: cinema, música, livro. E aí eu falei assim: bom, um inventário com um carro, com uma conta bancária e um imóvel, eu sei partilhar. Como eu vou partilhar os direitos autorais? Quanto custa uma música? Né? Você passa, eu acho graça, essa música que ficou famosa dele, Meu Carro Vermelho, enfim, tantas músicas dele famosas. Quanto custa isso? E aí foi meu primeiro contato na prática com o direito autoral. E aí, como meu chefe na época dizia, o caminho se faz caminhando, eu não tinha livros suficientes e palpáveis que eu pudesse entender esse caminho, né? Bati na porta de muita gente, li o que eu. Não existia nada disso na internet, não tinha chat GPT, não tinha nada disso. Nada, né? Então, a gente foi fazendo com o que a gente tinha, né? E aí eu acabei me apaixonando pelo direito autoral. Os filhos do Carlos Imperial falavam: Fernando, você tem que se dedicar a isso, você tem que se especializar nisso, que tem muita carência nessa área. Tinha os medalhões, sim, pessoas de referência para mim já na área, né, mais velhos do que eu, mas era uma coisa muito de nicho. E as pessoas, os artistas de menos renome não tinham acesso. Então, assim, como você defender, né, os seus direitos, ou ficar atento, pelo menos, né? Se você não tinha nada assim acessível, né? E aí, assim, o que que acabou acontecendo? Porque eu hum, achava que eu não sabia nada, ainda depois desse caminhar todo, eu fui fazer uma pós de Direito do Entretenimento na UERJ, fiz na PUC, e a gente nunca acha que sabe nada. E a gente não sabe mesmo, a gente aprende todos os dias, porque quando você aprende uma coisa, aquilo já muda, as interpretações mudam, a lei muda, porque a vida é dinâmica e tem que ser isso mesmo. É E verdade. então a gente está sempre se atualizando. Só que assim, eu achava, como é que eu vou trabalhar com direito autoral se eu não conheço nenhum artista? Quem vai me contratar? Só que as coisas vão acontecendo. E uma pessoa vai te indicando, e quando você vê, você consegue estar num lugar em que que eu conseguia só trabalhar com isso, que era o que eu queria mesmo. Eu fiz contencioso, responsabilidade civil, a gente faz de tudo, né, no início, divórcio, direito de família, não tem estrutura, eu já confesso aqui para essas coisas, mas a gente vai fazendo e até que chega um momento em que a gente consegue trabalhar. Eu abri meu escritório faz 15 anos esse ano, chamado Escritório Cultural, que é só do entretenimento. Claro que eu ainda faço inventário, que foi onde tudo começou. E, infelizmente, a artista falece. Então, eu É. acabo fazendo inventário deles também. Mas, e aí eu simplesmente consegui me dedicar ao direito do entretenimento e eu pensei, gente, não tem um livro fácil para que as pessoas puderem encurtar o meu caminho. Porque eu fui bem recebida, eu fiz grandes amizades por pessoas que foram generosas e compartilharam seus conhecimentos comigo. Mas eu confesso que eu precisei correr atrás, eu não tinha na mão. E aí eu resolvi fazer um livro chamado Direitos Autorais para Todos, e propositalmente eu queria que tivesse só 100 páginas para que os artistas pudessem ler, que não tivesse juridiquês, porque senão os artistas não iam ler. E era para todos mesmo, né? Inclusive, até para não pagar direito autoral, a capa é uma pintura do meu filho. Muito legal. Eu tô com, não sei se dá para É, ver, tá assim. porque ele Linda, dá para fica, ver. ele fica, aqui, ó, acho que agora dá para ver. Eu vi pra ver. Então, Uhum. e aí ele realmente é fininho. Tem um capítulo em que tem a lei dos direitos autorais, eu comento alguns artigos dela, e é um livro que você tem, não é um livro para você ficar lendo, ele tem um capítulo de cada tema. Então você, poxa, preciso saber sobre ambiente digital, sobre gestão coletiva, você vai lá e abre e vê. E aí foi aí que assim, que eu fiquei feliz com a recepção do livro. É, eu fiz muito para poder facilitar, e fico feliz de ter conseguido facilitar o caminho de algumas pessoas pelas respostas que eu tive depois. E aí, justamente esse livro acabou chegando na mão da Anita Carvalho, que é diretora da escola Music Rio Academy, que é do Vivo Rio, né, daquele casa de show. E aí, transformei esse livro num curso. Cada capítulo
e eu chamei professores de renome para poder dar aula, advogados, mas pedi para não falar em juridiquês, que não era essa a intenção. E aí o curso ele tem poucas vagas porque é alguma coisa online, e aí talvez o sistema não aguente, enfim. Eu sei que só podem, acho que 15 pessoas, uma coisa assim. E eu fico feliz que já está na 8ª edição, vai ter o curso agora em junho, e o feedback é muito bom desse. Eu confesso que eu fico cansada, eu confesso que às vezes eu falo assim, ai não, eu não vou conseguir esse ano, aí as pessoas falam, mas Fernanda, puxa, se não fosse o teu curso, eu não aí eu fico, não, tá bom, eu tô E o que tem partilhando uma isso. necessidade mesmo, né? As pessoas têm uma necessidade, né? Pois é, as pessoas têm, e pessoas assim que você vai ver porque no primeiro dia do curso eu procuro saber com quem eu estou falando, e às vezes não tem advogado nenhum, e eu fico super feliz que são artistas, são empresários, gente de financeiro, gente do ECAD, gente de escritórios de artistas de renome. Eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão buscando o conhecimento, porque é o que eu digo. Você pode estar num contrato horroroso, desde que você saiba que o contrato é ruim. E você escolheu isso. A questão é você não escolher, é você não ter o conhecimento e, por falta do conhecimento, você está num contrato ruim porque você não entendeu aquilo, né? O Marcelo Castelo Branco, que é um presidente, eu acho que não é presidente que fala, mas assim, diretor executivo, superintendente da UBC, justamente da UBC, é uma referência para mim, o Marcelo. Ele fala assim: quem tem o conhecimento tem a chave da porta. Você tem a chave, se você tem conhecimento. É verdade. Então, acho que é por isso que eu quis escrever o livro e aceitei o desafio de ter esse curso. Então, minha formação foi assim, Fernanda. Aí eu vou passar para a Milena, porque a gente vai começar um outro bloco de perguntas, Tá porque bem. aí você já respondeu já a outra questão que eu tinha, que era sobre como que, né, você começou a atuar. Pode Foi ir, Milena. isso. Boa tarde, Fernanda. Foi, Primeiro, Milena. gostaria de agradecer a sua presença tão enriquecedora, tão disponível e tão gentil, né, em ter um tempo para a gente, para passar um pouco dos seus conhecimentos. E para começar essa conversa num tema mais didático, né? Explica para a gente o que são os direitos autorais e qual a importância deles na atualidade. Então, os direitos autorais, eles são os direitos do autor. Existem 2 grandes sistemas no mundo, tá? Que é o copyright, que ele é mais utilizado pelos americanos, ingleses, é uma escola que tem que se dedica mais à cópia e não ao autor, à obra e não ao autor. E o nosso sistema é o droit d'auteur, que veio da França, é o direito de autor. Então, pelo nome, a gente já vê que a nossa lei ela protege mais o autor e não a obra. Ou seja, nos Estados Unidos você paga e usa. Aqui não, você tem que pedir autorização, você tem que dar o nome, existe direitos, né, os danos morais se você não dá o crédito ao autor. Então, o nosso sistema é o direito do autor. E o direito do autor é isso, é a proteção que você tem àquele autor que criou uma obra literária, musical, científica. Esse é o nosso direito autoral. E a nossa lei de direito autoral, ela não é só para música. E eu falo assim porque eu acabei indo. Eu atuo na música hoje em dia, né? Apesar de adorar a parte de literatura também, mas acabou que a vida vai guiando a gente e eu acabei na música, mas a nossa lei, ela protege e ela está ali disciplinando tanto o cinema, quanto a fotografia, quanto a música, quanto o livro, quanto os projetos arquitetônicos, porque um arquiteto também tem direito autoral sobre o seu projeto, né? Então, assim, a lei, a gente tem, assim, a propriedade intelectual, que eu vou dizer que é o gênero, tá? Dentro da propriedade intelectual, e o Bernardo me corrija se eu estiver errada, a gente tem 2 vertentes, que é a propriedade industrial e o direito autoral. A propriedade industrial, a gente tem marcas e patentes. O meu escritório, a gente trata de marca, tá? Patente, para mim, é um outro mundo. Mas o que eu mais lido mesmo é com os direitos autorais, que não, marca não é direito autoral, é um outro direito, é o direito marcário. Então, dentro dessa chavezinha, a gente tem essas 2 chaves pequenas e ela vai
especificando cada direito, né? Então, eu acabo lidando mais no dia a dia com os direitos autorais. Dentro do direito autoral, por exemplo, da música, você tem a obra e o fonograma. O que que isso significa? Se você quer tocar uma música, você precisa da autorização para isso, né? E aí, a autorização você tem que pegar tanto da obra, que é a letra ou o arranjo, porque as pessoas às vezes me perguntam assim: ah, mas a música é instrumental não tem obra. Não, tem, porque a obra não é só a letra, né? Você faz uma partitura, uma música instrumental, aquilo ali é protegível também. Então você tem a obra e você tem a gravação daquela obra. A obra, ela é única, né? A gravação, não. O Bernardo pode gravar essa obra, quanto a Fernanda pode gravar, quanto a Milena, quanto o Leonardo. Então, de uma obra, você tem várias gravações. Qual gravação você quer usar? Porque se você pedir autorização para o Bernardo e usar a gravação da Fernanda, tu está desprotegido. Então, esse é um cuidado específico da música, tá? O cinema, a mesma coisa. Você tem lá o audiovisual, você tem vários personagens ali, e para você usar uma imagem, para você usar uma música, para você usar trecho de uma outra obra audiovisual, tudo você tem que pedir autorização. Então, os direitos autorais, ele é baseado em autorização. Ainda que você... Não, mas, poxa, o autor é meu amigo, ele não vai me cobrar nada. Não importa. Ainda que seja gratuita, você precisa de uma autorização. E a lei de direito autoral, ela diz que a gente não tem contrato verbal. É específica para um contrato escrito. Existem essas formalidades. Então, por exemplo, direito de transporte. Você tem um contrato gestual ali, né? Você está no ponto de ônibus, você faz um sinal, nem abre a boca, não dá nem bom dia para o motorista, você entra no ônibus, você senta, você depois chega no teu ponto, você puxa a sineta e você desce. Isso não significa que a transportadora não tenha responsabilidade. Você fez um contrato gestual ali. Então, tem. O contrato verbal, por exemplo, você pode combinar algumas coisas com as pessoas e depois dali, para provar se der algum problema, você faz uma monitória, você faz um outro tipo de coisa. Mas o direito autoral está na lei, é literal. Então, você não pode ter outro tipo de contrato que não seja o escrito, né? Então, o direito autoral tem essas especificidades, né? Respondi? Respondeu assim. E nesse sentido, eu entendo que acho que todos nós podemos ser criadores, né, ou influenciar na criação de terceiros. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que caracteriza o autor, o que faz a pessoa ser a responsável intelectual, criadora de fato daquele conteúdo e, portanto, detentora dos direitos sobre ele. O criador ideia não é protegível, tá? Então, o criador, ele é aquele que cria e exterioriza a sua criação. Tem até uma coisa curiosa, que tem um professor que eu tenho uma grande admiração, que chegou para mim e falou assim, gente, ideia não é protegido. E eu vou dar um exemplo prático para vocês que aconteceu comigo. Ele falando, ele me contou isso esse ano. Eu sempre tive a ideia de escrever um livro chamado Direitos Autorais para Todos, e eu fui adiando, até que uma grande colega minha foi lá e fez. Então, façam, porque eu perdi. Essa ideia eu perdi, porque ela não é protegida. Ficou no campo das ideias dele. E eu achei isso incrível, até porque ele é uma referência para mim, ele ter tido essa ideia, e eu ter tido, sei lá, peguei por telepatia dele. Mas, enfim, então, assim, quem é o criador? Quem é o criador? Quem é o autor? É a pessoa que cria, mas que exterioriza isso, tá? Aí, acrescentando a isso, você tem o criador de uma obra original, tá? E, por exemplo, se você pega um autor de um livro, de uma música, e você faz uma versão, você tem uma obra derivada. E é importante dizer que esse rapaz que fez a obra derivada, ele também é um autor, autônomo daquele. Então, ali também apesar dele ter feito uma versão, a lei considera aquilo ali uma obra autônoma, porque às vezes a pessoa não quer usar a obra original, a pessoa quer usar aquela obra com versão que foi autorizada, tá? Nada do que a gente falar aqui imprescinde de autorização, não. Prescinde de autorização, tudo, tá? Como é que você... Vou me adiantar um pouquinho. Como é que você protege isso? Existem algumas formas, tá? Os projetos arquitetônicos, você vai lá no conselho registrar,
Eu já fiz o registro uma vez de um vitrô lindo. Aí a gente registrou na Escola de Belas Artes. Essas maluquices que vão aparecendo na vida da gente, a gente vai Nossa, que fazendo legal. e é legal, É e legal. fica legal. E a gente não sabe como fazer, vai, bate cabeça, aprende, e é isso, né? É, É a vida. E assim, o livro também, você vai na Biblioteca Nacional, você registra, você cadastra o seu original ali. Normalmente, no livro especificamente, você já tem uma editora. A editora acaba fazendo isso por você, né? Mas é muito importante, ainda que o nosso direito ele não precise do registro para que você defenda a sua autoria, o registro é meramente declaratório, que a gente fala, não é constitutivo, tipo assim, não administre prova em contrário, não, mas ele é muito importante, porque ele prova uma anterioridade, ele é o início de uma prova. Então, eu sempre oriento, claro, tem que registrar sim. Uma música, a partitura você vai lá na FRJ e registra. Se você faz uma gravação ou você faz um cadastro de uma obra, existem algumas associações de música que fazem parte do ECAD, em que você vai lá e cadastra. Aquilo ali é um cadastro, aquilo ali é um registro que você tem que prova a sua autoria. Muitas vezes, hoje em dia, essas disputas de copyright, como a gente fala, disputa de direito autoral, de gravação, hoje em dia, o que mais tem é disputa de beat, né? Porque tudo está na internet e as pessoas acham que é terra de ninguém. Vai lá, pega um beat, depois você verdade. se ferra, porque aquele beat tem autor, aquela música que você achou na internet, ela tá legalizada, o beat foi comprado direitinho, aí a pessoa pega e usa. Então, porque as pessoas pensam só na obra, né, na letra, no autor e na gravação da música para poder utilizar. Não, mas você tem participação especial também, às vezes que você tem um artista cantando. Você pegou a autorização do artista, mas é a participação especial que está com ele cantando. Sei lá, Ney e Marisa Monte. Você pegou a autorização autoral do Ney Matogrosso, mas e a Marisa Monte? Você precisa pegar dela também, sabe? Então, é isso. Você tem que fazer a cadeia de regularização. E, por exemplo, só adiantando um pouquinho na questão da música, que é interessante saber, quando você registra a tua música, isso não significa que você está recebendo dinheiro. Você registrou na FRJ, por exemplo, nessas blockchains aí da vida, que são sistemas que têm de cadastro na internet, você não recebe dinheiro. Como é que você recebe dinheiro com a música? Se você cadastra numa dessas associações, porque ela vai indicar para o ECAD que aquela música é tua, e se um dia a tua música tocar, o ECAD sabe para quem pagar. Porque o ECAD ele tem um trabalho obrigatório por lei de arrecadar. E ele faz isso muito bem. Ele também distribui muito bem quando ele sabe de quem é a música. Então as pessoas ficam assim, o ECAD não paga. É até uma ideia que eu vou até falar aqui, vai acabar virando, a ideia vai se perder, né? Mas assim, um workshop justamente sobre isso, assim, os gargalos da música. É, onde você está perdendo seu dinheiro, né? Um é esse, um gargalo é esse, você não se cadastrou na associação, então você não recebe o dinheiro do ECAD, ele não sabe que você existe, ou você não dá os dados bancários corretos, ou o seu cadastro lá está com duplicidade, está com. Uma das coisas que a gente faz no escritório é isso, organização de acervo. Eu fiquei surpresa de artistas de renome tá com tudo bagunçado, sabe? E eu fico bem feliz de poder ajudar, até porque, assim, a gente tem que separar o fã, né, do profissional, mas é impossível. Quando você trabalha para um ídolo, você acaba se dedicando e fazendo, cara, não pode, isso tá errado, ele tá perdendo dinheiro, eu vou ajudar. Enfim, mas é isso. Então, o registro, que é a proteção, né? Ele não significa que você vai ganhar dinheiro. Com cadastro dentro do ECAD, então tudo certinho, seguramente você vai ganhar dinheiro, tanto no ambiente digital quanto no ambiente físico. CD, disco, então, que virou moda, né, de nicho, os LPs estão sendo fabricados, tocou na rádio, existem vários direitos ali, né? Então, Isso que é, se chama direitos conexos, Fernanda? exatamente. Aí, especificamente na música, você tem os direitos autorais, que a gente fala no plural, academicamente falando, tá? Porque você vê aí no mercado, as pessoas falam meio trocado, mas assim, academicamente falando, é isso. Os direitos autorais, ele é composto do direito do autor e o direito conexo.
o direito do autor é aquele que escreveu a música. Sem ela, não existe direitos conexos. Por isso que ele é conexo ao de autor. Quem são os personagens do direito conexo? É o artista que canta, é a participação especial, são os músicos e é o produtor fonográfico. O produtor fonográfico, ele é aquele que investe dinheiro. Ele vai lá e grava, né? Porque a gente vê muita disputa, e eu trabalho muito no escritório com isso também, de produtor musical se achar produtor fonográfico. Produtor musical é um prestador de serviço. Ele vai lá, dá o jeito na música, faz os arranjos, faz o que tiver que fazer, mixa aquela gravação, masteriza e aquilo ali vira um master, vira um fonograma. Ele trabalhou naquilo. É claro que ele vai receber o dinheiro dele, que ele é um prestador de serviço, mas ele não é o dono do fonograma. O dono do fonograma é quem põe dinheiro, né? E aí a gente chama de titular de direito. Ele é o titular de direito. É, até pode ser o mesmo, não tem problema não. O intérprete pode ser o titular de direito, pode ser o produtor fonográfico. Às vezes os personagens se confundem, mas academicamente é importante a gente dizer que não são as mesmas pessoas. Às vezes até pode ser, né? Então, por exemplo, você tem uma obra, uma composição que você fez, só que você dá para uma editora administrar. Essa editora, ela é titular de direito daquelas obras. Então, se eu quiser utilizar aquela música, eu não vou direto no autor. Eu vou naquela editora, peço autorização, porque ela tem um contrato de representação, de administração, seja do que for, daquela, ou daquele catálogo diretamente, ou da editora do autor. Então, tem editoras administrando editoras. Na verdade, é o que eu mais oriento, né? Porque tem uns contratos aí que você fica meio na dúvida quando não contrata um advogado para ler, fica meio na dúvida assim se você cedeu ou se você licenciou ou deu para administrar. E tem uma grande diferença. Quando você cede, normalmente você vende. A cessão definitiva, como o nome diz, você cedeu, já era. Uma grande tristeza que eu vejo com muitos compositores que fizeram isso na pandemia, até porque eles precisavam de grana realmente, porque tudo parou. Mas eu achei cruel de algumas empresas que compraram, por muito pouco, o direito dessas pessoas. E aí comprou uma casa, vendeu, acabou. Você vendeu o teu carro, vendeu, né? Você tem que comprar de volta. Aí sim. Claro que isso também acontece, e já aconteceu. Mas aí você tem que tomar cuidado, né? Você licencia, e a licença tem um tempo, depois que aquele tempo termina, ou tem até um escopo, né? Ele licencia para isso. Ó. Acabou aquilo ali, acabou aquela exposição, acabou. Né? Ou você põe por um tempo. Ah, vou deixar por um ano, que eu não sei se essa exposição vai ser itinerante ou não. Aí aí aquilo ali termina. E sempre com contrato. Ah, sempre tem que ter contrato. Sempre. E cuidado com o contrato. Aquela história. Ele pode ser horrível. Eu já recebi no escritório uma pessoa que recebeu um contrato da Warner e eu falei assim, olha, não tá legal. Mas eu vou fazer parte do casting da Ivete Sangalo. Então vai. Meu Deus. Porque advogados, qual é o nosso papel? É avaliar riscos. A gente não decide nada, quem decide é o cliente. A gente avalia riscos. Então você diz, isso aqui é um risco alto, isso aqui é um risco médio, isso aqui é um risco baixo. Agora é com você. E a gente dá todos os argumentos. A pessoa quer encarar porque vai ficar do lado da Ivete Sangalo. Então vai. E tá tudo bem. Mas a pessoa pelo menos entendeu que estava ali com aquele risco, né? Fernanda, aproveitando o gancho que você falou sobre proteção, conta um pouquinho para a gente qual a importância de ter uma legislação robusta nesse sentido sobre os direitos autorais e como o Brasil está com essa legislação. As normas que a gente tem protegem de maneira adequada os nossos autores ou você acha que tem um caminho ainda a percorrer nesse sentido? Eu acho que em relação ao direito autoral, a nossa lei é bacana. Eu acho que é o suficiente para proteger. Eu não acho legal você ter uma lei que engessa as coisas, até porque a vida é dinâmica. Olha a inteligência artificial aí. E a grande discussão sobre ela autoral. Quem é autor, quem não é autor. Então, a nossa lei de 98, especificamente, ela, para mim, já é suficiente, porque ali ela tem todos os parâmetros e aí a gente vai interpretar. O juiz vai interpretar. O que acontece hoje em dia, que eu acho,
é que falta um pouco de conhecimento no Poder Judiciário para aplicar essas leis, né? Então, você vê muitas decisões conflitantes. Mas é isso. Você, às vezes, você tem que... quando você vai fazer uma sustentação oral, porque eu não atuo mais no contencioso, mas eu sou contratada para parecer, para fazer encaio. Um grande civilista fala assim para mim, recebi o laudo de um perito para o meu caso, só que eu não entendi nada, porque está falando de música, está falando de não sei o quê. Esse laudo está bom ou não está bom para mim, para o meu cliente? Então, é isso. Só que eu falo assim, eu posso dar meu parecer. Se você não for lá fazer uma sustentação oral, não adianta nada, porque o tema é complexo. O tema é Verdade. complexo. Não é difícil, mas ele é complexo. Quando você entende, você fala, nossa, é isso, é muito simples, né? Mas tem muita coisa envolvida. Aproveitar o gancho aí que a gente estava, você falou sobre IA, aí o Leonardo vai fazer umas perguntas sobre a utilização, tá, de inteligência artificial. Se eu souber responder, porque isso também é uma novidade, né? Novidade. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Junto com os colegas, né, agradecer a presença por estar enriquecendo aí, né, o nosso trabalho com esse bate-papo, com bastante informação bacana, né, um conteúdo muito rico que você tem aí para poder estar apresentando para a gente. E eu vou estar falando aqui do impacto da IA, né, dos direitos autorais, sobre a utilização das obras, né, pela IA. Perguntar quais são os limites legais, né, e éticos para o uso de obras pré-existentes no treinamento de modelos de inteligência artificial sem autorização expressa do autor, né? Assim, o que isso poderia acarretar sem uma devida autorização dele, né, para esse tipo de utilização. Então, a gente tem um projeto de lei, né, o 2338 de 2023, que ele está nesse momento, se não me engano, na Câmara dos Deputados, foi e voltou, um monte de... Mas, assim, com certeza ele também já vai nascer obsoleto, né? Eu penso o seguinte, eu acho que as inteligências artificiais generativas são as que geram conteúdo, né? Porque, assim, inteligência artificial, ela já existe. Isso aqui que a gente está fazendo é uma inteligência artificial, né? O Meeting, o ChatGPT, o ChatGPT é generativo, mas na música, por exemplo, existem aparelhos que afinam a voz da pessoa, isso tudo é inteligência artificial. Mas as generativas, as que geram conteúdo, é que dão mais problema. Por quê? Por causa do treinamento delas, que é o que você falou, é o input. As coisas já nascem ilícitas. Porque eu não tenho dúvida que deve ter meu livro ali dentro, do ChatGPT, do Gemini, sei lá, eu nunca autorizei nada, mas é isso. O que os Estados Unidos e o Japão decidiram agora? Olha, eu posso estar falando aqui uma coisa, isso tudo já está sendo mudado, tá? Mas o que eles decidiram agora é o seguinte: vocês podem treinar à vontade. Agora, se o que isso gerar e se vocês comercializarem isso, aí é ilícito, aí não pode. Então, assim, imputar com obras não autorizadas, pode, mas você não pode depois gerar alguma coisa que você vai comercializar ou que possa, de alguma forma, impactar o mercado sem a devida autorização. É assim que eles seguem, né? É muito complicado, né? Assim, e aí, um outro problema que vem a limitação, Leonardo, como você falou, é isso, é você não utilizar as obras que não sejam autorizadas. Mas isso já foi. O grande problema será que alguém sabe lá nos primórdios? Não é de agora que estão alimentando o ChatGPT, o Gemini, o próprio Google. Não é de agora. Eu acho que se ainda alguém chegar e falar assim, mostra para a gente agora como que vocês imputaram, nem eles sabem mais. E assim, é um volume, é uma quantidade que já foi. Então, o que a gente teria que fazer era regular o que sai deles, né? Só que, para mim, o que já sai maculado já já é ilícito. Porque você não tem, no início, uma regularidade, né? Você já está tudo irregular. Então, para mim, é muito complicado isso tudo que você faz. Uma outra questão que tem
envolvendo a inteligência artificial é a questão da autoria. Por quê que é importante a gente saber disso? Justamente porque para responsabilizar. Porque na hora, todo mundo quer ser o autor, que vai ganhar dinheiro com aquilo ali que foi criado. Mas se der um problema, mas a responsabilidade não é minha. Aí a responsabilidade é da máquina, sabe? Então, essa que é uma questão difícil de você regulamentar. No nosso direito, e outra coisa, no direito autoral não existe extraterritorialidade. Eu estou falando assim porque eu sei que estou com um estudante de direito, enfim, então estou falando dessas palavras para. Não adianta o chat GPT querer aqui no Brasil aplicar a lei dos Estados Unidos. Aqui é outra lei. Aqui a lei do direito autoral é uma, do direito de imagem. A gente tem uma Constituição dos direitos personalíssimos, então é diferente, né? Então você tem que. O que as pessoas. A gente escuta as pessoas falando. Então é ótimo, porque o que você pode fazer? Você pode ir para um lugar que permita o treinamento e depois você exporta a parte que saiu ali da criação e comercializa num outro país que permite essa. Então você entra com a farinha, você já sai com o bolo para outro lugar. Então, assim, está tudo muito ainda incipiente. A questão do direito autoral, para o nosso direito autoral, ela é muito simples no sentido de que a lei, no artigo 11, é muito clara e diz que só a pessoa física pode ser autor. Então, assim, nenhuma empresa é autora. Então, é a pessoa física. O robô não é uma. Você vai ter que mudar o conceito de robô. O robô não é pessoa física. A empresa que entrou com a grana e que investiu no robô não é pessoa física. Então, a discussão vai ficar entre a pessoa que deu o prompt, que deu o comando, né? Ela é o autor daquilo, mas se ela for o autor daquilo, ela tem que ter. Ela tem que ter a responsabilidade também. E aí a gente volta de toda forma para aquela história inicial de que, ainda que ela tenha dado um prompt e que ela gerou um conteúdo, esse conteúdo já está eivado, porque ele já nasce ilícito, porque tudo que está dentro daquela máquina foi colocado sem autorização. Então, assim, o que eu posso dizer de inteligência artificial é que existe um projeto de lei, ele está na Câmara, ele está tramitando um monte de coisas. Assim, tem coisas legais, claro que tem. É, É muito difícil você regular isso. Isso ainda tem muita coisa para acontecer. O que as pessoas. Na música, especificamente, que é a minha área que eu posso dizer, o que que acontece? Quando você vai cadastrar, você faz música com IA. Quando você vai cadastrar, as associações elas pedem para você declarar se aquilo ali foi feito com IA ou não, em que quantidade. Ó, 50% de IA, 70% de Para IA, poder distinguir, né? para você pagar ou não. É. Porque assim, se você é o autor, você vai receber dinheiro por aquilo que essa música, a exploração dessa música gerar, você vai receber o dinheiro. Mas se foi a máquina que fez, eu não posso pagar, porque eu não tenho um autor. Claro que vai contar, a gente vai esperar a boa vontade das pessoas de dizerem a verdade, né? Eu sou o autor, essa música é de IA, não é de IA. Se bem que tem IA, caguetando IA, essa música é feita por IA. E a É, cagueta. não tem. Mas assim, essa é a dificuldade que a gente tem. Hoje, o que que acontece? Todas as músicas que são identificadas como IA, elas não são pagas, porque teoricamente não tem um autor, não tem para quem pagar, né? E para a gente fazer um projeto de lei que mude quem é o autor, vai ter que mudar a nossa lei de direito autoral de quem é o autor. Então a gente ainda está longe assim, a gente conta muito com a boa vontade, muito com a ética, mas a gente está longe de uma decisão em relação à inteligência artificial. O que é bacana é o que a gente fala, né? A tecnologia, ela veio para ajudar, mas a gente tem que fazer bom uso dela. Ela não vai embora, esquece. Não vamos permitir inteligência artificial generativa. Já foi, não tem volta. Então, a gente realmente. Aí sim a gente precisa de uma lei, de uma regulamentação. A nossa lei de direito autoral ela é muito boa, mas ela é enxuta e tem que ser, porque senão a gente. Porque, assim, essa questão no Brasil é muito simples, porque a nossa lei é tão enxuta que fala: o autor é a pessoa física.
não tem discussão, não tem como. Lá fora já não tem isso. Aí começa as maluquices, né? Mas, e aí a gente realmente precisaria mudar a lei de direito autoral para dizer que autor também pode ser uma pessoa que está entre uma máquina e uma cadeira e dá 70% do prompt. Cara, a pessoa que dá o prompt, ela tem o controle do que ela fala, mas ela não tem controle do que sai. Aí eu vou confessar, eu tentando fazer uma foto, e aí eu pedia, até pela minha idade, eu não tenho essa facilidade, eu não sei dar prompts. Eu também não tenho. Eu pedia para ela assim, Habilidade troque a nenhuma. foto de lugar. Ela trocava a letra. Eu falei, gente, não é possível. É porque você tem que falar tipo um adolescente. Tira daqui, bota ali. Cara, olha. Então, É eu vou te verdade, falar. aí ela entende. Aí ela entende, e aí eu fiquei olhando assim, então, assim, só meus filhos para me ajudar nisso, porque eu acho que eu estava falando muito formal com a IA. Eu não sei, eu estava escrevendo como se eu estivesse escrevendo um e-mail, sei lá, eu estava fazendo o que eu sei fazer, e não funcionou, né? Então, até essa questão do prompt, isso que a gente quer dizer, que eu quero dizer, eu posso ser autora desse prompt, mas o resultado foi outro, que não foi o que eu quis. E quem é responsável por aquele resultado, sabe? Quem é o autor daquele Verdade. resultado? Eu digo que eu não fui, porque eu pedi para trocar a foto de lugar, trocou a palavra. É. Então, é bem complicado. Mas eu tenho esperança. Eu acho que você respondeu as questões que o que o Leonardo ia, né, perguntar, né, Léo? Só pegando, na verdade, esse último pedacinho que ela colocou, né? Uma obra gerada majoritariamente por IA pode ser objeto de proteção autoral e como isso afeta o mercado de trabalho dos artistas, entendeu? É, Humanos, né? Vamos dizer assim. o que eu posso te falar em relação à música, que é onde eu trabalho, é isso. Você precisa declarar. E se a música foi feita 70% com inteligência artificial, ele não vai receber remuneração por isso. Ainda. Porque antes disso a gente tem aquele clichê, quem paga mal paga duas vezes. Então eles não querem pagar, não sabem para quem pagar. Certo. Então, hoje em dia, a ideia, hoje em dia, o entendimento é de não pague, porque você não sabe para quem pagar. Correto. E aí, Depois aí é pode ter que complicado. pagar para outro, né? Outra pessoa que se Exato. apresente. E é complicado você proteger 30%, né? Qual 30% você vai proteger? O início da música, o final, o refrão? Não tem nem como Sei. saber. É difícil, é Pode difícil. entender. É verdade, existe um debate, né, sobre quem é o criador, se é quem escreveu o prompt ou se é o software, é a empresa, né, que é a detentora da máquina, né? Mas para a gente isso é muito É, simples, Milena. Não pode ser nenhum deles, porque eles não criaram nada. O autor é a pessoa física que exterioriza a sua ideia, né? Que a gente falou no início. Ele não está exteriorizando a ideia dele. Ele está dando um prompt para a máquina exteriorizar um conteúdo, que nem sempre é dele. Por isso que eu dei até o meu exemplo. Não foi aquilo que eu quis. Ele gerou um conteúdo que não era a minha ideia. não pediu. Eu não pedi. Exatamente. E, Fernanda, visando até a prevenção, né? Eu gostaria que você falasse quais as principais violações que chegam lá para você e quais os mecanismos que os autores podem buscar para se proteger também. Então, a gente tem duas grandes violações que podem acontecer, né? Que é o plágio e a contrafação. O plágio é exatamente o que eu acho, eu gosto da frase que chama-se que é de furto literário. O plágio, na verdade, a pessoa usa a tua música, a tua obra, dizendo que é dele. Ele furtou aquela criação para ele. A contrafação, não. A contrafação, ela reproduziu sem autorização. Mas deu crédito para mim, da minha obra, mas não me pediu autorização. Essas são as duas grandes violações que tem. Aí no Código Penal, eu acho que é 184, se não me engano, diz que você tem uma detenção, se a violação não gerou dinheiro, tem reclusão. Eu não entendo nada de direito penal, tá? Eu sei lá dos meus bancos acadêmicos, lá na UFRJ, em 91. Então, assim, acho que tinha gente aqui que não era nem nascido. Mas, enfim.
Mas A então, grande assim, maioria, doutora, a A grande grande maioria. maioria. pois é. Então, assim, então tem a detenção, tem a reclusão quando aquilo ali gerou dinheiro, tudo. Mas é isso. Como é que você se protege de plágio e de contrafação? De contrafação você não protege, você protege a sua obra, cadastrando ela, registrando ela. Existe uma forma super antiga que é assim: você escreveu uma música, uma poesia, um texto, né? Você escreve, bota numa carta. Manda a carta para você, vai no correio, correio físico, não é e-mail, correio, vai até o correio, manda para você e não abre a carta. O dia que tiver alguma disputa sobre aquilo, aí você, judicial, por exemplo, você entrega a carta e fala assim: olha, eu me mandei essa carta com essa obra lá em 1980, para você ver como essa música é minha. O cara está dizendo que é dele aqui em 2015. Isso é uma forma bem antiga, né, que fazem. Meu O Deus, registro é super legal. interessante, né? Aí tem o registro, como eu falei, na Biblioteca Nacional, Belas Artes, o cadastro das músicas no ICAD, né, nas associações que levam para o ICAD, as filmagens na Ancine também, que é de cinema. Então você tem essas formas de proteger. Evitar que uma pessoa vai roubar a tua obra, vai plagiar ou vai usar sem autorização, não tem como. Você tem os meios de se defender depois, né? Por isso que é importante você cadastrar, registrar, né? E mais, se você for fazer alguma coisa com alguém, por exemplo, eu sei que, pô, mas é meu melhor amigo, é meu marido, não importa. O fórum tá cheio de ex-amigos. Não tem um inimigo ali dentro porque você já não faz negócio com o inimigo. Verdade. Então não tem jeito, né? Então você tem que, justamente isso, você tem que fazer o contrato, tipo assim, cara, eu espero nunca usar esse contrato. E aí, mas o contrato tá lá, se precisar usar. Infelizmente, é isso. Eu vou passar agora, Fernanda, porque você até falou sobre plágio, eu vou aproveitar o gancho, vou passar agora para a Ângela, porque ela ficou com essa parte, tá? Tá bom. Umas perguntas para você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernanda. Tudo bom? Boa noite. Tudo, boa É, noite. Fernanda, de que maneira o plágio ele pode comprometer a integridade ética e legal de pesquisas científicas no contexto acadêmico contemporâneo? E quais são os principais impactos do plágio para a formação dos alunos e para a credibilidade das instituições de ensino na atualidade? O impacto é total, né? Eu vejo muito, não atuo nessa área, não sou professor, apesar de ter falado que sou professora, na verdade é só de um curso, né, de extensão. Eu vejo muito as pessoas usando o chat GPT, as pessoas, infelizmente os alunos fazendo isso, né? O que mais tem? Pois é. O que eu fico com pena é que, primeiro, que a pessoa não está exercitando a sua própria criatividade, e eu não tenho dúvida que a pessoa tem. Eu acho que é uma preguiça. Eu acho que o plágio é uma preguiça literária, tá? Verdade. Você, é a ansiedade de hoje em dia, é aquilo tudo muito rápido, muito superficial, sabe? Então, pensa, você consegue, né? E o impacto tem de um plágio num trabalho científico que um aluno comete é por resto da vida, porque você vai levar essa insegurança para o teu trabalho. Você, você nunca vai ter a segurança. Eu sei fazer uma peça judicial. Você está sempre buscando, porque você não cria esse método, você não cria essa segurança sua para poder gerar uma peça, um trabalho, um, até mesmo um TCC, um trabalho de mestrado, doutorado que você vai fazer, que depois pode vir a ser um livro. Então, assim, é muito legal você avisar para os alunos e falar para eles: olha, não importa o tempo que vocês levem, mas façam por vocês mesmo. Primeiro, a gente está falando aqui de autoestima, a gente está falando aqui de criatividade, e a gente está falando de ética, de valores que hoje em dia é tão difícil, né? E quando você encontra, você tem que chegar e elogiar.
que aquela pessoa teve ética, teve bom senso, sensibilidade, enfim. Mas eu acho que o grande impacto, Ângela, disso tudo é claro que é um impacto ruim para aquela pessoa que abre um livro e vê teu livro ali escrito, né? Se, puxa, a tese dessa pessoa se baseou na minha. Isso é muito ruim. Mas isso tem. Quais são, você toma as medidas cabíveis, você entra na justiça, você é, ganha uma indenização, enfim. Mas o que eu acho pior é para aquela pessoa que faz o plágio, ou a própria contrafação, né? Para o resto da vida, porque ela é uma pessoa que não vai ter segurança de desenvolver nenhum trabalho sozinha. Eu acho que isso. Vou fazer um complemento aqui. É o que a gente pega na banca do TCC, porque a gente começa a fazer pergunta para o aluno, né, que veio com aquele texto ali lindo e maravilhoso, escrito, que supostamente foi ele que fez, ou ela, e aí a gente começa a fazer perguntas, inclusive do que está escrito ali, e não sabe. E Desconhece. aí? Então, é um problema sério que nós estamos, né? A gente está falando aqui de enganação, né? Que as Isso. pessoas mais usam no mercado é o misleading, né? De você enganar pessoas. Isso tem muito Uhum. na música. Sabe como é que a gente vê isso na música? A pessoa é viralizada, a pessoa tem bilhões de views. E aí, só que a pessoa não faz show. Por quê? Porque é tudo mentira e a pessoa não tem ninguém que compre um ingresso. Né? Aquilo tudo é compra de view, são essas fazendas de plays falsos. Visualização. É isso, é enganação, é a mesma coisa. É tudo uma enganação. Então, mas infelizmente isso faz parte do ser humano, né? Nosso papel até de educador, professor, ou de facilitador, ou de conversa, é de falar, não é legal. Você é capaz. Vai lá, não vai ficar bom. Quem disse? Que Estou aqui arriscar. para ajudar, né, a melhorar. E aí sim, aí eu acho que você desenvolve um estudante, você desenvolve um autor. Porque nesse caso, o que seria uma ferramenta de apoio, como no caso do ChatGPT, se bem utilizado, né? Seria para apoiar uma capacidade que a pessoa já tem naturalmente, ou que pode vir a desenvolver na base de leitura, né? E quando ela faz isso, ela não está enganando só a outra pessoa para quem ela está apresentando determinado conteúdo, mas enganando a si mesma, porque na frente ela vai precisar, como o professor acabou de citar no caso do TCC, ela vai precisar falar sobre, mas como ela já fez tão automático, GPT colocou lá e vamos embora que é assim mesmo, ela não vai saber falar, argumentar ou debater sobre aquilo, né? É Então isso. vai ficar feio para ela também. É sobre isso. Me Exatamente. parece que o QI das pessoas vem diminuindo, né? As pessoas estão Preguiça. Não né? desenvolve. Uhum. Não que elas não Concordo. tenham, não Antigamente a desenvolve. tendência era aumentar nas famílias, né? Agora vem diminuindo. Uhum. Gostei do que a Ângela falou, e o que a doutora tinha falado. A gente não vai ter como não usar, Sim, né? Então, é o que a Ângela falou, tem que ser uma ferramenta para auxiliar. Depois que você já fez tudo possível sem usá-la, aí, de repente, você consulta. Porque ela pode te trazer ideias para você, como a Ângela falou, partir daí a sua pesquisa, claro, a sua jornada. E aí, com claro. certeza, na banca do TCC, na frente de todos os seus familiares, você não vai passar essa vergonha. Verdade. Não, as ferramentas estão aí para auxiliar. É exatamente isso. Ô, Bernardo, E eu a acho, gente pode eu abrir as acho, perguntas para umas pessoas também? Você Sim, acha depois que do comentário aí do Leonardo, a gente tá? abre. Não podemos nos estender, porque eles têm aula daqui a pouco, Estava né? pensando nisso. Isso aí. gente, senão eu não só, conseguia. O ônibus sai 6 só horas. para finalizar aí o que a gente estava falando agora, eu acho que isso vai se refletir muito também daqui para frente na faculdade, até lá na frente as provas da ordem vai ter assim, acho que graus de reprovação muito grande, porque às vezes a pessoa vai conseguir fazer faculdade, vai se formar, mas lá na frente isso vai se refletir no mercado de trabalho, entendeu? Na hora de você É isso. passar na prova da ordem, entendeu? Vai ter um reflexo a longo prazo muito grande lá na frente, isso aí, na minha opinião. Concordo.
Mas olha, gente, eu sei que as pessoas estão com hora, todo mundo, mas o que que a gente pode fazer também é, se você quiser recolher as perguntas, as dúvidas, eu posso responder, a gente pode marcar um segundo bate-papo, eu tô disponível. Uhum. Fernanda, está sendo ótimo, tá? Ah, que bom. Conversa. Assim, a gente se ouve, a gente se atualiza. É verdade. Informa bastante. Isso é bem legal. Então pode perguntar, Fernanda, se alguém quer perguntar. Para o pessoal que está presente, se alguém gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Fernanda. Senão a gente pode encerrar, Bernardo. Isso. Então tá bom. A gente fica combinado assim, doutora Fernanda. Vamos periodicamente convite, nos né, atualizar. A doutora, Legal. Pode por até vir aqui gentileza, na faculdade. periodicamente venha nos atualizar. Tenho certeza que esse conteúdo vai chegar a muitas pessoas, né, que precisam dessa informação, né, e também vai contribuir para a formação, né, dos nossos acadêmicos. Eu Então, fico mais muito uma vez, feliz. muito obrigado. Assim, cada palavra que foi dita, né, cada minuto desse vídeo ficou muito bom, aprendemos muito, né? Vamos fazer chegar ao maior número de pessoas. E muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Parabéns pela sua trajetória, é admirável. Eu que agradeço o convite, primeiro a Fernanda, que foi a Obrigada. ponte, a vocês, Bernardo, Milena, Leonardo, Ângela, pelas perguntas, porque é isso, eu acho que o sol brilha para todo mundo, né? A gente tem que partilhar os conhecimentos, eu acho que não é nem justo a gente saber uma coisa e guardar para si mesma, né? Então, eu estou disponível, estou à disposição, fico feliz. Bom, tem meu livro também, tem o meu curso, eu vou deixar o link com vocês, vai que alguém queira se aprofundar nesse assunto. O curso, ele é online, mas ele fica gravado, então às vezes a pessoa não pode assistir, tem gente que Uhum. compra o curso e não assiste nenhuma aula, porque naquela semana está enrolado. Isso também, às vezes, acontece comigo, então ele fica disponível. Então, assim, eu acho que é justamente para a pessoa, assim, que com direito, querendo se aprofundar no direito autoral, eu acho que vale bastante a pena. E eu estou à disposição de Bastante a vocês. pena. Isso aí. Perfeito. Então, O livro é vamos Direito encerrar. Autoral para Todos, né? Isso, direitos autorais Mostra para aí, porque eu todos. acho que no início... Tem na Amazon. Aqui, ó. Esse. Mas olha, eu vou Chega fazer um pouquinho então. para trás, Fernando. Aí, agora deu para Aí, ver. deu para ver agora. É ótimo. Eu vou falar o seguinte. Milena. Fico feliz. Se puderem comprar no site da Literis, que é a editora, é melhor. Mas também Tá. tem e-book também, que às vezes tem gente que não prefere ler assim, né? Eu não sou Não, dessa vamos na geração. editora, isso aí. Obrigada, Milena, E o livro é pelo gente. ótimo prestígio. mesmo, eu gostei muito. Obrigado. Tchau, Tá bom, gente. gente. Estou disponível. Qualquer coisa me chamem. Tá, vamos Pode deixar. chamar. Muito obrigada. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Boa Tchau, noite, tchau. boa Prazer. aula a todos. Obrigada. Tchau. Obrigada. Abraço.